Ok. Estamos de volta, né? Vamos dar prosseguimento a nossos comentários das questões. Desta feita, nós vamos agora para a opção de número 4. Acompanha aí, né? Let's see. Item 4. The house may not be separated into its constituent parts. A Câmara não pode ser separada em suas partes constituintes. Será que não? Vamos ver, né? Vamos lá para o texto, então. Vamos escanear o texto. Encontramos, então, a resposta no seguinte parágrafo. Though this report focuses on House floor debate, the House's rules and precedents for decorum in debate generally apply as well in committees and subcommittees as well. Traduzindo. Embora este relatório se concentre em debate plenário da Câmara, as regras da Câmara e precedentes para decoro em debate geralmente se aplicam também nas comissões e subcomissões. O que foi que você observou aí? As palavras que eu vou destacar para você. Committees and subcommittees, que são as comissões e as subcomissões. Então, lá no item disse o quê? Disse que a Câmara ela não pode se dividir nas suas partes constituintes, né? Não pode se separar nas suas partes constituintes. E nós vimos, né, lá no texto que em determinado momento, né, eles podem fazer essa separação entre comitês, né, ou seja, em comissão e subcomissão, certo? Então, o item 4 ele não procede, gabarito da questão errada. Continuando, vamos passar para o item 5. Let's see. 5. The Committee of the Whole operates under form rules. A comissão de todos os membros opera sobre as regras formais. Eu destaquei para você, apesar de ser um cognato verdadeiro, mas eu destaquei para você a palavra formal, que significa sério, reservado, cerimonioso, correto. E agora vamos ver o termo Committee of the Whole House. O que é? É uma sessão informal de todos os membros para decidir ou discutir um projeto de lei. Bem, vamos então lá para o texto, né? Ver o que foi que aconteceu para que possamos assim concluir se o item está certo ou está errado, quando ele diz, né, que a comissão ela opera em regras formais. O parágrafo que nós vamos analisar dessa feita é o seguinte: Examples of alleged breach of decorum during 103rd to 105th Congress are provided to illustrate the use of these enforcement procedures and the interpretation of decorum standards through the chair's rulings, admonitions and responses to parliamentary inquiries. Traduzindo. Exemplos de alegadas violações de decoro durante os congressos 103º até o 105º são fornecidos para ilustrar o uso destes procedimentos de aplicação e a interpretação das normas de decoro através das regras da presidência, admoestações e respostas a inquéritos parlamentares. Então, como você pode observar aí, né, no trecho que nós acabamos de ver, né, não só nesse trecho que nós vimos agora, mas também durante todo o texto, né, a gente viu em outras partes diferentes que houve o fato da quebra, né, ou do rompimento do decoro parlamentar, certo? Isso é sinônimo de quê? Que quando houve essa quebra desse decoro nas sessões, né, em que todos os membros estão reunidos, né, whole, então isso não é sinônimo, pelo contrário, é antônimo de quê? De formalidade. Pois como você viu lá, quando eu defini na palavra formal, significa algo correto, cerimonioso. E nós vimos que quando eles se reúnem, né, uma sessão é informal. E adicionado a isso, a falta do decoro faz com que a coisa fique informal, né? Faz com que o momento ele seja informal e não formal, como mostrou lá no item. E por isso o gabarito dessa questão é errado, certo? Bem, amigos, a gente terminou agora, né, o comentário das questões. E agora, então, como nós sempre fazemos, nós vamos para a tradução do texto, certo? Let's see the translation.
Congress has always considered adherence to norms of behavior, such as courtesy and reciprocity, to be critical to collective policy making. O Congresso tem sempre considerado a adesão às normas de comportamento, tais como cortesia e reciprocidade, ser fundamental para políticas coletivas de alto nível. These forms of behaviors, which as recent years have come to be referred to as comity, have been understood to contain both standards of behavior for members and the mutual respect of the two chambers for each other's prerogatives. Estas formas de comportamento, que nos últimos anos têm vindo a ser referidas como civilidade mútua, têm sido entendidas conter ambos os padrões de comportamento para os membros e o respeito mútuo entre as duas câmaras para as prerrogativas de uns aos outros. Vou chamar aí a sua atenção, para a palavra que foi usada 2 vezes, que foi a palavra behavior, certo? Uma palavra também que faz parte do vocabulário básico, que podemos dizer assim. Behavior significa comportamento, conduta, modo de ser, ok? Continuando. During debate in the House, committee is to be preserved through the establishment, observance and the enforcement of standards of decorum. Durante o debate na Câmara, a cortesia deve ser preservada através do estabelecimento, observância e do cumprimento dos padrões de decoro. Agora eu vou destacar para você a palavra standard, que significa padrão, e é uma palavra que é bem comum também em textos, da língua inglesa. Modelo, padrão, standard. Continuando, vamos ver novamente a palavra standard agora, These standards are established in House rules, related sections of Jefferson's Manual, the House's precedents and announced policies of the Speaker. The rules of the House also provide the chair and individual members with a range of mechanisms for enforcing decorum in floor debate. Estes padrões são estabelecidos nas regras da Câmara, seções relacionadas do Manual de Jefferson, os precedentes da Câmara e políticas anunciadas do alto-falante. As regras da Câmara também fornecem à presidência e membros individuais, como uma série de mecanismos para fazer cumprir o decoro em debate. Vou destacar aí para você a palavra speaker, Quando eu traduzi como alto-falante, estava me referindo à pessoa que fala, que eu também posso dizer. Essa palavra também pode ser traduzida como orador ou locutor. No caso aí, speaker, ele está com a letra maiúscula, ele está se referindo àquela pessoa que fala lá do alto-falante, Ou seja, o orador, a pessoa que está presidindo, a reunião, certo? Continuando. This report examines the standards governing decorum in House debate and discusses the different procedures available for enforcing them. Examples of alleged breaches of decorum during 130 to 150 Congress are provided to illustrate the use of these enforcement procedures and the interpretation of decorum standards through the chair's rulings, admonitions and responses to parliamentary inquiries. Este relatório discute os padrões que governam o decoro em debate na Câmara e discute os diferentes procedimentos disponíveis para fazê-los valer. Exemplos de alegadas violações de decoro durante os congressos 153º e 155º são fornecidos para ilustrar o uso desses procedimentos de aplicação e a interpretação das normas de decoro através das regras da presidência, admoestações e respostas a inquéritos parlamentares. Vou destacar aí para você, a palavra procedure, que é procedimentos, a palavra breach, que a gente viu também em questões, que significa quebra ou rompimento. Continuando. At the beginning of a daily session of the House, the Speaker may appoint a majority part representative to preside in the Speaker's absence as Speaker pro tempore. No início de uma sessão diária da Casa,
O orador poderá designar um representante para presidir o partido maioritário, na ausência do orador, como orador temporário. Então, aí a maioria das palavras que você viu, né, tá em cognatos verdadeiros, certo? At the beginning é uma expressão que a gente sempre vê em texto, né? Significa no início, no começo, ok? Continuando. When the House resolves itself into the Committee of the Whole, the Speaker appoints a majority part representative to preside as chairman during consideration of a particular measure. In this report, the term chair refers to the presiding representative in both the House and the Committee of the Whole. Quando a Câmara tem algo para resolver na comissão de todos os membros, o presidente nomeia um representante para presidir o partido maioritário como presidente, durante a análise de uma determinada medida. Neste relatório, o termo presidente refere-se ao representante que preside a Câmara e à comissão de todos os membros. Então, aí eu gostaria de destacar para você desta feita, né, a palavra chairman, que significa presidente. Também gostaria de destacar para você uma palavra que faz parte do vocabulário básico, né, que é o when, que é a primeira palavra aí que eu li do parágrafo, que significa quando, ok? Se você ainda não tinha conhecimento dessa palavra, grave essa palavra, que é uma palavrinha básica que você tem que saber. Continuando. Though this report focuses on House floor debate, the House's rules and procedures for discussing in debate generally apply as well as committees and subcommittees. Embora este relatório se concentre em debate plenário na Câmara, as regras da Câmara e precedentes para decoro em debate geralmente se aplicam também nas comissões e subcomissões. Desta feita, eu vou aí destacar para você o termo House Floor Debate, né, que é o debate plenário na Câmara, faz parte aí da terminologia. Então, gente, a gente acabou, né, de terminar aí a tradução do texto. Quando a gente leu lá no início, palavras que você não conhecia, que era estranha ao seu vocabulário comum, porque fazem parte da terminologia, agora já estão mais claras, né, para você. Você já conhece, já se familiarizou bem com elas. E para reforçar mais ainda, você gravar mais ainda as palavras, tanto palavras comuns, que sempre está presente em textos, como palavras que fazem parte da terminologia, né, da área que está sendo aplicada aqui, que é o legislativo. Então, nós vamos ver o vocabulário geral, né? Let's see the vocabulary. Admonition, admoestação, conselho. Allege, alegar, afirmar. Always, sempre, frequentemente. Available, disponível, acessível. Always e available, você precisa gravar essas palavras. Behavior, comportamento, conduta. Both, ambos. Breach, quebrar, romper. Chair, pode ser cadeira, né, no seu sentido simples, ou pode estar significando autoridade. Chairman, presidente ou administrador. Chamber, palavra que faz parte da terminologia. Câmara ou corpo legislativo. Committee, cortesia, delicadeza. Committee, comissão ou comitê. Decorum, decência, dignidade, que é também o decoro em português. Enforce, forçar, fazer cumprir. Enforcement, aplicação, execução. Floor debate, debate no plenário. Inquiry, indagação, inquirição. Lack é falta ou escassez. Vimos essa palavra, né, lá em uma das questões. Majority pode ser maioria ou maioridade. Measure, medida, proporção. Policy, política, a polis. Policy making, política de alto nível. Pro tempore significa temporário. Range, série, âmbito. Rule, regra, norma. Speaker, com o S maiúsculo, né? Orador, locutor. Standard, padrão, modelo. Do, embora, entretanto, e whole, completo, inteiro. Quando lá falou house the whole, está se referindo a quando estão todos os membros reunidos.
Terminamos aí o nosso vocabulário, vimos aí o significado em português. E agora vamos, né, para o vocabulário inglês, onde você vai reforçar aí os sinônimos das palavras, certo? Let's see the synonyms. Behave, conduct, deportment. Admonition, advice, warning. A palavra admonition, ela é um cognato verdadeiro, certo? Mas quando cair advice ou quando você vê warning, você vai saber que significa admonition, certo? Que é admoestação, conselho. Allege, claim, declare. Apply, employ, use. Both, to, some. Breach or up to break. Chairman, presidente, authority. Presidente e autoridade são palavras parecidíssimas, né, com elas em inglês. Mas se cair chairman no seu texto, então agora você já está sabendo o que significa isso. Chamber, assembly, legislative body. Committee, courtesy, harmony. Decorum, politeness, decency. Deny, oppose, contradict. Enforcement, administration, execution. Inquiry, investigation, research. Quando cai no texto investigation é uma beleza, né, gente? Porque você já sabe o que significa investigação. Mas se no seu texto tiver research ou inquiry, será que você saberia que é investigação? Agora você já está sabendo. Continuando, lack, deficiency, absence. Majority, bulk, adulthood. Measure, criterion, standard. Policy, activism, prudence. Policy making, committee, decision. Pro tempore, temporary, impermanent. Rule, authority, instruction. Speaker, talker, orator. Standard, criterion, measure. Bem, pessoal, terminamos então nosso vocabulário de sinônimos. Vimos vocabulário inglês, português também. Vimos a tradução do texto, vimos os comentários das questões. Na medida do possível, eu coloquei dentro das questões a terminologia, que são aquelas palavras adequadas à sua área, ao seu cargo que você vai exercer quando você passar no concurso, né? Vimos também o booster vocabulário, né, que é o vocabulário de reforço, certo? E eu espero que tenha ficado bem claro para você, né, que você realmente tenha aumentado o seu vocabulário. Como eu já falei, só as videoaulas não são necessárias, não são o bastante, né? Você precisa incrementar os seus estudos com leituras, você precisa todo dia tirar um tempinho para o inglês, né? Organizar o seu tempo de forma que você possa balancear bem, estudar as outras disciplinas e não deixar o inglês de lado, não deixar para pegar no inglês só já nos dias que antecedem a prova. É uma disciplina que você tem que ir estudando, assim como as outras, devagarinho, aumentando o seu vocabulário. Porque se você deixar um espaço de tempo muito grande entre um e outro, um dia que você estuda e outro dia que você vai estudar, aí você tem muita facilidade de esquecer as palavras, né? Então, procure estudar, dependendo do seu tempo, mesmo que você seja muito ocupado ou o seu concurso tenha muitas disciplinas para estudar, mas todo dia deixe um tempinho para o inglês, pelo menos 10 ou 15 minutos, e procure. É uma boa quem tem mais tempo, né? Quem pode estudar mais tempo, que é o ideal. Mas quem não pode, não deixe passar um dia sem estudar um pouco de inglês, certo? É a minha dica, a minha orientação que fica aqui para você. Bem, então estamos terminando mais uma videoaula, né? Onde a gente terminou um texto. E na próxima aula a gente vai continuar com as nossas questões comentadas CESP. Eu já vou trazer um outro texto diferente para você, certo? O meu grande abraço a todos, obrigado pela atenção e até a próxima.